A paz do Senhor, amados. Hoje é segunda-feira, comecinho da semana, dia 20 de março, né? Para que todos saibam. E à tarde, né? À tarde de segunda-feira, início da semana, já se aproxima, né? O começo de abril, graças a Deus, que eu estou muito feliz. Estava com saudade de gravar algum vídeo, pois nunca mais eu tinha feito, mas Deus sabe todas as coisas e o porquê. Então, meus queridos, abram suas Bíblias comigo e vamos examinar as Escrituras e ver o que Jesus está falando aqui em Mateus, no capítulo 12 e o versículo 41, que diz assim: Glória a Deus, aleluia. Para mim é uma honra e glória falar da palavra do Senhor conforme a sua misericórdia e a sua bondade na minha vida. Porque sem Deus nada podemos fazer, sem eles não somos nada. Jesus é maravilhoso. E o que seria de mim se não fosse Jesus? Eu não estaria respirando, eu não estaria viva. E por isso dedico minha vida para falar do seu amor, da sua palavra. E está escrito assim, no versículo 41, que diz: Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis quem está aqui, quem é maior do que Jonas. Jesus dizendo para ele mesmo. Só esse versículo, amados. Então, meus queridos, eu quero dizer para você o quanto é importante você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque no passado, né, a cidade de Nínive, todas as pessoas que são cristãs que leem a Bíblia ou já ouviram a pregação, sabem que Jonas foi engolido por um grande peixe, porque Deus o havia enviado a esta cidade para que pregasse arrependimento, porque todos dessa cidade pecavam muito e os pecados estavam aborrecendo a Deus. E se eles não se arrependessem, Deus ia destruir toda a cidade, né? Juntamente com os animais, ia destruir completamente como destruiu Sodoma e Gomorra. Então Deus enviou o profeta Jonas, mas Jonas, por saber que aquele povo era um povo pervertido, um povo cheio de tanta violência, não agradou a Jonas pregar ali naquela cidade, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque ele sabia, no fundo, Jonas sabia que aquele povo podia se arrepender e Deus ia perdoá-los. E ele queria mais é que aquele povo fosse destruído, que aquele povo perecesse. Mas Deus é diferente do homem, diferente da mulher, diferente de nós, né, irmãos? Deus é bom, é misericordioso, seu amor é infinito. Não tem nenhum amor que se compare ao amor de Deus, né? Por mais que alguém nos ame, um homem, uma mulher, nossos filhos, ou alguém nos ame, ou nós amemos alguém, jamais iremos amar essa pessoa como Deus a ama, né? Que ao ponto de dar o seu próprio filho, o seu filho amado, para morrer em sacrifício de cruz, derramar seu sangue, passar por uma imensa humilhação que Jesus passou por aquele sacrifício, né? De ser despido, chicoteado, sangrar, coroa de espinho. Tudo isso por amor de nós, porque agradou a Deus moí-lo, como está escrito em Isaías, por amor de nós, irmãos, para que nós, amigos, né, amigos e irmãos, por amor de nós, para que nós fôssemos libertos, né, do estigma do pecado que nos acompanha desde a queda de Eva e Adão, lá no jardim do Éden. Então Deus fez uma promessa que nasceria de mulher que pisaria na cabeça da serpente, que é o diabo. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que são muitas, né? Vícios, mortes, né? Adultérios,
A pessoa, quando está sem Deus, sem estar conectado com Deus, que ainda não nasceu de novo, não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Muitas já aceitaram, mas não conseguem renunciar o seu eu, não se enchem do Espírito de Deus para que possam vencer as tentações, não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Então, Jesus disse para aquelas pessoas naquele momento que os ninivitas iriam se levantar no dia de juízo e condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, eles se arrependeram, né? Foram para o saco, para a cinza e jejuaram, e Deus não os destruiu, e Deus disse que aquele mal que ia fazer, Deus não fez, porque Deus perdoou e deu chance para aquele povo daquela cidade. E só mais tarde, muitos anos depois, foi que a grande cidade de Nínive foi destruída, mas naquele momento não foi. Mesmo desagradando a Jonas, que Jonas não queria pregar, mas tudo é conforme o plano de Deus. Tinha que ser Jonas mesmo. Deus não levantou outra pessoa. E Jonas foi engolido pelo peixe, passou pelaquela grande provação, né? Ficar no ventre do peixe, naquela escuridão tremenda, a misericórdia. E ali ele clamou a Deus e orou, né? Se humilhou. E o peixe nadando ali, quando lançou ele fora, já lançou lá, né, na cidade de Nínive, lá por perto, e ele foi e apregoou lá: arrependei-vos, porque dentro de tantos dias Deus vai destruir essa cidade. Então, o rei, sabendo, e chegou ouvido, né, e ele pegou e convocou todo mundo para se humilhar diante de Deus, deu crédito à pregação de Jonas, e se arrependeram, se humilharam, se converteram, deixaram aquelas barbaridades que andavam fazendo, por causa da pregação de Jonas. Então Jesus está dizendo: e eis aqui quem é maior do que Jonas, porque ele é o Senhor de Jonas, ele é maior que Jonas. E o povo deram ouvido à pregação de Jonas, e essa geração não quer dar ouvido a Jesus. Jesus estava dizendo para um povo que não queria dar ouvido a ele, né? Não queriam dar ouvido a ele, e também não querem dar ouvido aos seus discípulos, que até hoje somos nós, né? Extensão de Jesus, extensão dos discípulos, que a palavra vai se multiplicando e a palavra de Deus não para, vai sempre se cumprir. Doem quem doer, acha ruim quem quiser, de geração em geração, que o diabo se levante, é só para cair, mas a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas, amados. E todos aqueles que se chegam a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Então, creia no Evangelho para que você não pereça, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus perdoa, mas também existe o juízo de Deus. Deus, né, já destruiu Sodoma e Gomorra. E Deus mandou o dilúvio e só se salvou 8 pessoas de uma família, da família de Noé. Então, amados, não vai ser diferente, esse dia vai chegar. Talvez a gente já tenha partido aqui da terra, eu ou você, e talvez você ainda esteja vivo quando Jesus voltar. E se você não for com Jesus, e se você não passar dessa outra vida com Jesus para ressuscitar e ter direito à vida eterna, como aquele ladrão lá da cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque aquele ladrão foi salvo ali na última hora, na horinha que ele ia morrer, mas ele reconheceu que Jesus é Senhor, que Jesus é todo-poderoso, Filho de Deus, sabia que Jesus, né, dos milagres que Jesus tinha feito. Já não foi assim com o ladrão que estava da esquerda, que não cria. Que aquele que estava lá do lado esquerdo, ele não acreditou em Jesus, disse: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Então, sempre existem as pessoas que dão crédito à palavra de Deus e as que não dão. Os que confiam em Jesus, os que não. Os que amam a Deus acima de todas as coisas e os que não amam. Que preferem viver a vida mesmo sabendo que vão perecer. Não creem no Senhor Jesus. Então, cada um vai colher o que semeia, amados.
Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da minha vida, da sua vida, né? Porque nós que somos pregadores, nós temos uma grande responsabilidade de viver o que pregamos, não só apenas falar para as pessoas, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como Jesus disse. Então, amado, o Senhor Jesus é o Senhor, creia nele, receba ele como Salvador. Jesus disse a Nicodemos lá em João, está escrito na Bíblia, que necessário é nascer de novo, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Está entendendo? O que é da carne são frutos da carne, mas o que é nascido de novo, porque saiba que desde que Adão e Eva pecaram, não é lenda, não é uma historinha, é um fato, aconteceu. Eva pecou, Adão pecou, eles pecaram, induzidos pela serpente usada por Satanás. Satanás se transvestiu, enganou a Eva, né, ali transvestido de serpente, né, que ele é mestre em enganar, em usar truques, em fantasiar. E hoje não é diferente, hoje é pior ainda. Hoje está mais fácil de derrubar as pessoas da presença de Deus, através das redes sociais, através de muitas coisas do modernismo, da prostituição que está demais da conta, né? Das pessoas que não se valorizam, que se vendem, que não temem a Deus, que preferem viver a seu bel prazer, fazendo o que querem, o que bem entendem. Então Jesus disse que naquele dia os ninivitas, né? Eles se converteram com a pregação de Jonas. Jesus não tinha vindo ainda morrer por nós. E tem pessoas que sabem do sacrifício de Jesus, sabem que Jesus morreu numa cruz, derramou o sangue dele. Deus amou tanto que mandou o filho dele, fez tudo por você e você quer passar por cima. Então você está querendo o quê? Você está querendo o quê? Você está querendo perder a sua salvação. Você quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que muitos têm ganhado o mundo inteiro, é fama, é dinheiro, mas não adianta, isso fica por aqui mesmo. Mas na outra vida, um dia vai ressuscitar e vai prestar conta com Deus. É verdade, não é lenda, não é historinha, não é conversinha. Só os loucos não creem que Deus existe. A palavra de Deus diz, está escrito. Se a pessoa é ateu, não crê em Deus, é problema. Isso é um problema psicológico, um problema espiritual. Não quer dizer que Deus não exista mesmo. Isso é na concepção dele, doentia, na cabeça dele. Mas Deus existe. Deus existe, e que não seja tarde para você descobrir, que não seja tarde para esses que se dizem ateus descobrirem, porque não podemos ficar um segundo sem oxigênio. Esse oxigênio foi Deus que criou, através a física, a matemática, a ciência, tudo foi Deus que criou. Deus é mestre, é perito em tudo isso. E eu pude comprovar que não podia ficar um segundo sem oxigênio quando eu tive o Covid, com aquela máscara de oxigênio. Se tirasse um segundo, eu podia perecer, eu podia morrer. E nós temos esse oxigênio de graça que Deus dá. Podemos respirar e viver. E você quer dizer que Deus não existe. Pelo menos os ateus pensam assim. Mas eu considero os ateus, por mais que sejam intelectuais, inteligentes, físicos, matemáticos, cientistas, eles não passam de pessoas coitadas. Porque quem não crê nas escrituras, quem não crê que Deus existe, a palavra de Deus diz que são loucos. Esses são os verdadeiros loucos. E já quanto os loucos, ele diz, nem os loucos errarão o caminho. Tá entendendo? Está escrito lá em Isaías, amados. Creia em Deus. Busca o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é fiel para cumprir. Só precisa você fazer sua parte, você crer, você buscar, bater, abrir-se-vos-á, buscareis, encontrarei, pois ao que bate
se abre, ao que pede, recebe, quem busca, encontra, e Deus é fiel, é o único que é fiel para cumprir com a palavra dele, com as promessas. Não vamos acreditar em políticos, nem em homens, nem em mulheres, porque somos falhos um para com o outro, podemos prometer e depois não cumprir, mas Deus não, Deus promete porque ele pode cumprir, ele é fiel para cumprir. Mas se você rejeitar Jesus, se você rejeita o Filho de Deus, Jesus diz, quem rejeita a mim com ele, né? Rejeita Jesus e rejeita Deus que o enviou. Rejeitando a Deus, rejeitando Jesus, a criatura, rejeitando o Criador, que somos pó e cinza, mas fomos chamados para ser herdeiros de Deus, viver uma vida plena, viver uma vida maravilhosa, ressuscitar e morar para sempre, viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida eterna é algo tremendo, maravilhoso, inexplicável, que não sabemos explicar, que o apóstolo Paulo escreveu. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é que estão guardados para que os que Deus ama, para os salvos que creem em Deus. É algo inexplicável, tremendo. Se aqui na terra, nesse lugar pecaminoso, errado, já existe tantas coisas belas e bonitas, imagina no céu, imagina o paraíso. Nós não podemos imaginar, é muito além da nossa imaginação, da nossa inteligência. Tá entendendo, amado? É muito além. Então creia, confie nesse Deus. Ele não é só nosso Deus, ele é nosso Pai. Jesus disse lá na cruz, Pai, está consumado. Entendeu? Ele fez o sacrifício por mim, por você. Ele fez o sacrifício por nós. Nós não devemos mais nada, só precisamos crer. Só precisamos crer e renunciar às coisas que Deus não se agrada. E viver pelo Espírito, que o Espírito morreu na queda de Adão e Eva. Mas quando a gente aceita Jesus, o nosso Espírito ressuscita. O nosso Espírito passa a ser casa de Deus, morada de Deus. E Deus vem e faz morada em nós, tá entendendo? E nós já não vamos ser mais escravos do diabo nem do pecado. Nós somos filhos de Deus, Jesus nos comprou com seu sangue, nós somos dele, nós temos dono. Então Deus tem todo o direito, além de nos criar, ele nos comprou, nós somos dele, tem todo o direito de mandar em nós, tá entendendo? De direcionar nossas vidas. Nós somos dele, amados. Creia, confie. Aleluia, glória a Deus. Leia as escrituras, leia, comece a ler Mateus, e valendo, não leia só um versículo que você pode não entender, leia o capítulo todo, leia o livro todo, não tem pressa. Enquanto você viver, vai examinando as escrituras e Deus vai falando com você, Deus vai aumentando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe toda a sua família, do mais novo membro até o mais velho, que seja feita a vontade de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus e até a próxima, amados, amém. Paz do Senhor Jesus.